Nós estamos aqui com o jornalista e escritor Martin Beret, que vai contar um pouquinho sobre a história de Novo Hamburgo. Nós vamos conhecer o passado de Novo Hamburgo, já que agora, dia 5 de abril, Novo Hamburgo completa 87 anos. Martin, o dia 5 de abril, no caso o feriado de Novo Hamburgo, é por causa do município ou há outros fatores, outros motivos? Bom, primeiro eu agradecer o convite para vir aqui bater um papo com os telespectadores. Na verdade, hoje o feriado ele existe por ser uma data religiosa, né? No dia 5 de abril se comemora, né, ou é uma data reservada para São Vicente Ferrer, né, que é um santo espanhol. E só que no calendário de feriados do município de Novo Hamburgo, havia uma vaga para um feriado religioso e não havia mais vagas, né, não havia mais possibilidades de feriados com datas civis. Então, a partir de um movimento que aconteceu no começo dos anos 2000, né, inclusive eu participei, era o Viva Novo Hamburgo, a gente conseguiu montar uma situação em que fosse considerado feriado em homenagem a este santo, que é preciso dizer, não representa nada, pelo menos para a comunidade de Novo Hamburgo, mas com isso se abriu essa possibilidade de que a comunidade possa festejar, ou pelo menos celebrar esta data, que é a data mais importante da história do município de Novo Hamburgo, né? O 5 de abril ele equivale ao 7 de setembro para o Brasil, ou 20 de setembro para o Rio Grande do Sul, e até 20 de setembro nem tanto, porque o 20 de setembro a gente comemora, tem muita gente que diz que a gente comemora uma derrota, né? E o 5 de abril não, é a vitória de uma população, né, que lutava pela sua independência de São Leopoldo. Mas é isso, se achou uma maneira, né, se criou uma maquiagem, e o 5 de abril veio a reboque. Antigamente, isso não tinha esse problema, porque havia os feriados civis, havia essa possibilidade. Então, o 5 de abril ele era feriado como data civil. Depois mudou a legislação, mas então é isso. Hoje a gente tem o feriado do santo, mas no fundo é para a gente reverenciar essa data. Como Novo Hamburgo se tornou a capital do calçado? Como o calçado se fez presente na cidade? Olha, isso vem lá de 1800 enfim, no final dos anos de 1800, com os imigrantes alemães, naturalmente, e eles tinham esta vocação de trabalhar com o couro, né? Então se faziam celas, arreios para cavalos, começaram a se fazer tamancos. Então isso foi uma vocação que ela começou muito cedo com o imigrante alemão. Então, esse hábito, esse jeito de trabalhar com o couro, de trabalhar com esses elementos aí, ele sempre esteve muito próximo. Claro que existem algumas figuras aí que ajudaram a impulsionar essa indústria, né? Aí entra o próprio Pedro Adams Filho, que foi um cidadão aí muito importante nesse contexto, né? O próprio Nicolau Becker, né? São pessoas que, à sua maneira, o seu jeito, eles começaram a dar traços de industrialização para tamanco, para sapato, tudo muito artesanal ainda. Então, Novo Hamburgo começou a ser um centro comercial a partir disso, né? E, enfim, aí vem a história toda, né, quando a gente chega nos anos 60 com a exportação, né? Mas até os anos 60 começou a ganhar impulso, né, essa produção. Ainda até os anos 30, 40, tanto quanto artesanal, e pouco a pouco ela vai ganhando força. Mas isso remete às origens do imigrante alemão. Quem foi Leopoldo Petri? Olha, Leopoldo Petri foi um contador, ele era um contador aqui, né, coletor, né, do município. E uma pessoa, talvez a pessoa mais importante nessa história toda, porque ele se entregou, né? Ele foi uma liderança mor
com outros, é verdade, com Jacob Krefft Neto, com Pedro Adams Filho, o meu próprio bisavô, Hans Behrendt, participou, mas essencialmente Leopoldo Petri ele tinha essa figura então de coletor, né, um servidor público, mas ele tinha esse poder de articulação e foi ele que liderou movimentos pró-emancipação, ele que abriu articulação com o governador Borges de Medeiros, e ele, logo após a emancipação, foi declarado o primeiro intendente, né, o primeiro prefeito de Novo Hamburgo. E, então, ele tem um peso para a história de Novo Hamburgo e mais do que justo o centro administrativo, a prefeitura, levar o nome de Leopoldo Petri, porque ele é uma figura, um personagem ímpar da nossa história, e depois ele deixou duas monografias espetaculares, assim, né? Para quem quer conhecer Novo Hamburgo de 1800, 1900, o começo desse período, ele deixou uma obra assim maravilhosa, entre outras tantas contribuições. Não vou falar aqui porque senão a gente vai perder tempo. Mas é isso, Leopoldo Petri é uma figura chave em toda a história do município de Novo Hamburgo. Foi o primeiro prefeito em Novo Hamburgo? Foi o primeiro prefeito, né? Houve em 5 de abril, né, houve uma nomeação transitória do Jacob Krefft Neto, mas logo no primeiro mês houve uma eleição, né, e aí uma nomeação, e aí o Leopoldo Petri, um mês depois da emancipação, já era declarado intendente, prefeito, e se tornou essa liderança, né? Como surgiu o 5 de abril, o feriado do 5 de abril? Bom, o feriado, ele remete àquilo que nós conversamos, né? A necessidade da cidade valorizar essa data, né? Então, tem, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre agora fez 242 anos, se não me engano. Não foi feriado em Porto Alegre, mas Porto Alegre usa o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes como padroeira da cidade e tal, né? Então, assim, tem cidades que valorizam o seu feriado nesse sentido, tem outras que não, né? Mas o 5 de abril, o feriado, ele entra nesse contexto. É o momento que as pessoas devem parar, né? Parar de pensar né? Sempre há um conflito, é feriado, nós não vamos vender, mas é o momento da gente olhar para a nossa cidade, né? E entender que há 87 anos, ou mais, né? Mas a data em si, um grupo de valorosos hamburguenses lutou pela emancipação, né? Então, eu sou assim um defensor, não cego, mas um defensor assim com embasamento para que as pessoas tenham esse discernimento, né? Nós temos outros mais de 340 dias para vender, para faturar, para alcançar a meta, né? Se a gente não olhar nesse momento, numa data tão importante para a nossa cidade, para as nossas ruas, para a nossa comunidade, para as nossas praças, complica. Não é no dia a dia que a gente vai conseguir ter esse tempo. Então, eu acho que o 5 de abril é o momento de parar, cada um da sua maneira, curtir a cidade, agradecer o empenho daquelas pessoas que lá atrás sofreram muito e como sofreram, né? Sofreram retaliações dos leopoldenses. Então, o feriado ele nasce nessa motivação. Quem eram os hamburguenses na época? A maioria era de colonização alemã. Como eles viviam? Olha, era gente muito simples, né? Até se falou muito alemão aqui, verdadeiramente se falava alemão até a Segunda Guerra Mundial, né? Até 1939, 1940 ali. Inclusive o jornal 5 de Abril, que é o primeiro jornal do município de Novo Hamburgo, ele até 1939 circulava com anúncios, com textos, com artigos, né, com publicações, sempre no idioma alemão. Então era um cidadão muito simples, né? O canto coral era muito presente aqui na cidade de Novo Hamburgo. Os clubes, né, clubes ou de canto, ou de tiro, né? Nós temos até hoje o Grêmio Atiradores, antigamente o Schutzverein, que era a Sociedade de Tiro de Hamburgo Velho, a ginástica, né, a Sociedade Aliança, o Clube Juvenil, o Frozen, que era o canto coral lá onde hoje é a sede do Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais. Então, se convivia muito, né, nesse ambiente de sociedade. Não era uma sociedade assim, não era um povo muito vanguardista, no sentido de chegar na capital era complicado naquela época, né? Então as coisas
demoravam, né? Claro que a chegada do trem aqui a Novo Hamburgo, ele deu um impulso, deu um salto, né? Porque o trem, enfim, Hamburgo Velho era o centro e depois, com a chegada do trem, migrou para o centro de Novo Hamburgo, né? Então até se criaram 2 núcleos na cidade. O Hamburgo Velho ficou com um núcleo mais tradicional, mais conservador, né? Mais germânico, e aqui no centro de Novo Hamburgo, ao redor da Praça do Imigrante, arredores, foi se criando um outro núcleo, né? Mas eram cidadãos assim que não tinham muitas... eu não convivi naquela época, eu pesquisei, eu li assim, né? Mas era isso, se trabalhava bastante, né? Trabalho todo manual, né? E essa vida em sociedade, né? Em clubes de canto, de dança, de ginástica, né? Então, sem muitas particularidades, né?